Bom dia, meninas. Bom, nós vamos iniciar a disciplina de goiabeira, que é a professora Linda, certo? Na aula passada, nós vimos a poda de formação da goiaba, naquele sistema de taça aberta e 3 pernadas, e hoje nós vamos ver a poda de frutificação e de limpeza. Bom, iniciando pela poda de frutificação, ela é feita simultaneamente à poda de formação, particularmente no segundo e terceiro anos após o plantio. Porque nesse momento você está formando a planta, né? E ela vai se preparar para começar a produzir, uma produção leve ainda. Então, como as podas são leves, né, nós podemos fazer as duas juntas e no mesmo período. Tá? Devido à precocidade da cultura, em torno do segundo e terceiro ano, a gente já deve iniciar esse tipo de poda. Mas, com o passar do tempo, né, nós vamos ver que essa poda de frutificação é feita de forma diferente. A goiabeira produz em ramos novos, com crescimento moderado. Assim, a poda de frutificação consiste no encurtamento dos ramos que já produziram para gerar ramos novos. Tá? Então, se nós tivermos ramos muito longos, certo, de crescimento grande, nós provavelmente não vamos ter frutos. Então, nós temos que encurtar esses ramos que produzem, tá? Para que eles gerem ramos novos. Por quê? Desde o começo da disciplina, nós vimos que, primeiramente, a goiaba responde muito bem à poda. E, em segundo lugar, que ela produz nos ramos novos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, lá nos ramos netos, tá? Quais são os tipos de encurtamento de ramos? O desponte, onde você tira só uma pontinha. A poda em vara, onde você tira de 10 a 20 centímetros. Poda em esporão, na verdade, onde você deixa de 4 a 6 centímetros. Poda em coroa, onde você deixa só um cordãozinho de gemas. E a desbrota, ou seja, você corta rente, não deixa gema nenhuma, certo? Então, tem esses diferentes tipos de poda e isso vai variar com o quê? De acordo com o tamanho do ramo que vocês têm, tá? Bom, as podas de frutificação, ela pode ser contínua, ou seja, o tempo todo, né? Pode ser de verão ou segunda safra, certo? Ou a poda de frutificação total. A poda de frutificação contínua, ela consiste em constantes repasses feitos dentro do pomar para a realização do encurtamento dos ramos que já produziram, respeitando sempre o que? Mais ou menos 30 dias de descanso após a colheita desses frutos, né, dos frutos nesses ramos. E nos pomares de frutos para mesa, a cada 40 dias. Por quê? Por que esperar esse tempo para poder fazer essa poda? Para evitar que a planta fique exausta, certo? Imaginem que nós temos uma planta que produziu muito na safra, ela mandou todas as suas reservas para os frutos, então, em seguida, depois que você acaba de colher, você já entra podando, tirando mais galhos dela, mais reservas, né? Para que ela se recupere, tá? Então, é um estresse muito grande, a planta precisa de uns 30 dias de descanso para repor as suas reservas. Nesse período, ela deve ser adubada, né? Depois da colheita, como vocês já viram. Então, ela precisa desse período de descanso. E por que o período de descanso é maior quando os frutos são para a mesa, certo? É 40 dias e não 30. Porque em frutos para a indústria não importa tanto o tamanho, né, do fruto. E para a mesa devem ser frutos maiores, mais bonitos. Nesse caso, a planta precisa se recuperar bem para produzir esses frutos. Poda de frutificação de verão, certo? Ou de segunda safra. Por ocasião do desbaste dos frutos, deixam-se lá de 6 a 10 pares de folhas por ramo, que está produzindo para estimular novas brotações e novas safras. Ou seja, certo? Os frutos estão pegados. Normalmente vocês já viram que ficam lá 3 frutinhos juntos, né? A planta emite 3 flores juntos. Muitas vezes a gente desbasta se a quantidade de frutos estiver prejudicando seu desenvolvimento. Se você quer frutos maiores, e como tem muitos, né, os seus frutos vão ficar pequenos. Mas você também quer, né, depois de fazer aquela primeira colheita, fazer uma segunda,
tá? Alguns dias depois, que é a segunda safra. Então, você deixa de 6 a 10 pares de folhas por ramo, só nos ramos que estão produzindo, certo? Para estimular novas brotações, para que você possa realizar essa segunda colheita. Pode ser feito só o desponte dos ramos, ou seja, deixa-se 5 a 6 pares de folha acima do último fruto. Não convém para plantas em sistema de poda total. Por quê? Porque, novamente, essa planta vai passar por um estresse muito grande. Quando a planta passa pelo sistema de poda total, ela já foi retirada, né, dela boa parte das suas reservas. Então, se eu ainda fizer uma segunda safra nessa planta, os frutos vão ter menor qualidade e as plantas vão ficar exaustas. Então, elas podem reduzir a produção na próxima safra e seu pomar pode durar menos, tá? Então, essa segunda safra só é recomendado em caso de pomares realmente muito sadios, tá? E se você fizer o escalonamento da produção, certo? De produzir lotes por vez, você já vai ter frutos o ano todo, então não vai precisar dessa segunda safra. Poda de frutificação total. Essa poda consiste no encurtamento simultâneo de todos os ramos que produziram na última safra, certo? Evitar deixar a planta totalmente desfolhada. Tá? Por quê? Porque ela tem que ter uma relação fotossíntese e sol. Tá? Irrigar após, caso esteja na época seca. Escalonar talhões para colher durante o ano, certo? Nessa poda de frutificação total, nós vamos ter que podar cada talhão a cada 20 dias, mais ou menos, certo? Que é para a gente garantir que vai ter goiaba o ano todo, tá? Um talhão você passa mais ou menos uns 20 dias colhendo, certo? Então, encurtamento simultâneo de todos os ramos, certo? Essa poda é a que normalmente é feita nas goiabeiras, tá? Frutificação total. Mas, como eu já disse, os frutos têm que estar, aliás, as plantas têm que estar muito sadias, muito bem nutridas para aguentarem produzir o máximo possível, né? Se você vai cortar todos os ramos, ela vai produzir o máximo que ela conseguir nesses ramos. Bom, cuidados da poda de frutificação em geral. Respeitar pelo menos os 30 dias, como eu já falei. No caso de frutos para mesa, 40 dias, né? Para só então realizar a poda de frutificação. Descanso da planta depois, né? Para repor as suas reservas, como eu já falei também. Agora vamos para a poda de limpeza, tá? O objetivo dessa poda é retirar ramos doentes, quebrados, cruzados, mal direcionados, ou seja, ramos que estão indo para baixo ou para o centro, e ramos ladrões que não são produtivos, certo? Na prática, ela é realizada junto com a poda de frutificação, principalmente em pomares com produção destinada à indústria ou, periodicamente, em pomares com produção destinada ao consumo da fruta fresca. Por quê? Você não já vai fazer a poda, né, de frutificação, no caso? Então, no mesmo momento, você já vai retirar todos aqueles ramos que não vão produzir, certo? Para economizar com mão de obra e não ter que depois mandar realizar novamente, né, todo o controle da poda naquela planta. Regras para a sequência lógica na realização das podas de limpeza e frutificação. Então, primeiro, vamos remover os ramos quebrados, mortos e doentes. Depois, remover os ramos ladrões, tá? Que podem ser ramos sadios, mas não vão produzir, então não são do nosso interesse. Ramos encostados um no outro, que vão gerar atrito, certo? E podem provocar danos nos frutos. Ramos que crescem em direção ao centro da planta, tá? Para abrir a copa, ou que crescem para baixo, que são geralmente improdutivos. Observar o equilíbrio entre as funções reprodutivas e vegetativas da planta. Por fim, depois de acabar de remover esses ramos, né, encurtar aqueles outros ramos para a poda de frutificação, né? Então, nós vamos ver se a planta está bem equilibrada, né, com um formato de taça aberta adequada que vocês cuidaram para que ela tivesse desde a poda de frutificação, desde a poda de formação, né? Então, é isso. Aqui nós temos um exemplo da goiaba
podada no sistema de pernadas, como vocês veem. Só que aqui tem um problema. Ela tem um formato de taça aberta, certo? Mas vocês notam aqui o que, né? Ramos opostos. O ideal seria em alturas diferentes para que a planta tenha uma estrutura mais firme, mais forte, não quebre fácil os seus galhos, tá? Aqui é a mesma planta, só que de outro ângulo, tá? Tem um ramo na altura de baixo e tem outros dois juntos, que é o defeito que eu tô vendo nessa poda. Mas vocês veem que no ramo dessa foram deixados 3, no ramo dessa também, né? E aqui também. Então, deixando as pernadas, deixaram elas com poucas folhas lá em cima, por quê? Porque eles vão estimular que surjam novas folhas, novos ramos, e esses são os ramos produtivos, certo? Então, tá aqui um exemplo da planta cortada. Aqui outro exemplo, certo? Você vê que os ramos de baixo, ramos ladrões, ramos que crescem para baixo, ramos que ficam muito no meio da copa e que impedem a insolação e aumentam a umidade relativa, todos estão retirados. E em cima, os ramos que a gente quer que produza estão cortados, certo? Seja em qualquer uma daquelas formas lá, esporão, vara, entre outros. Tá? Aqui está um exemplo de um pomar no fim do ciclo produtivo, certo? Para vocês verem como antes houve aquela poda e as plantas estavam mais ou menos assim e depois elas terminam dessa forma. Tá? Então, elas crescem muito vegetativamente para produzirem, porque produzem nos ramos novos. Tá? Aqui é a realização da poda anual de produção e limpeza, cerca de 3 meses após o encerramento da colheita. Aqui é o que essa fazenda já adotou como regra. Mas que, como eu disse, tem que respeitar no mínimo 40 dias se for para a mesa. Tá? Olha a situação do solo aqui, a quantidade de ramos quando se acaba de fazer a poda, certo? Desse lado aqui foi feita a poda nas plantas todas. Tá? Então, é muita matéria orgânica que fica e deve-se ter muito cuidado com relação às pragas. Outro exemplo, aqui em pomares mais jovens, olhem a quantidade de matéria orgânica, certo? E aí, se nós não tivermos problema de infestação com pragas, vai acontecer que a gente pode deixar esse material aqui para se decompor, né? Se nós tivermos já problema com mosca das frutas, trips, outras pragas importantes para a goiabeira, aqui pode ser um lugar para ela se refugiar. Então, se você pulverizar em cima e tiver essa grande quantidade de folhas embaixo, não vai servir a sua pulverização. Aqui estão fotos das pessoas fazendo a poda, certo? Vocês notem aqui, ó, que os ramos finais estão aparados, os mais finos, formato de vara, né? Os mais grossos foram cortados mais e por aí vai. Tá? Por fim, gente, para finalizar a aula, nós temos os cuidados após a poda, certo? E o que nós temos que fazer? Aplicação de uma pasta ou calda de fungicida, como a calda bordaleza, por exemplo, vocês já sabem que é a base de cobre, nas partes feridas para evitar a invasão de organismos causadores de doenças e podridões. Nos pomares submetidos à poda total, certo? Recomenda-se a sua pulverização imediatamente após o término da operação com calda sulfocálcica, na diluição de 1 litro de calda para 8 litros de água, certo? Então, cuidar, nós vamos deixar nossas plantas cheias de portas abertas, como vocês veem aí, né? E é necessário ter cuidado para que doenças, principalmente, não se aproveitem dessa situação para provocar perdas no nosso plantio, certo? Até a próxima aula. Um abraço.